Políticos que usam transporte público não têm verbas para viagens de gabinete nem contam com uma equipe de assessores. Difícil acreditar, mas eles existem, só que estão do outro lado do oceano. Em Manaus, a festa nas arquibancadas durante a Copa virou escândalo político. Vereadores e assessores da prefeitura ganharam 544 ingressos, comprados com dinheiro público. Após o caso ser descoberto, tiveram que devolver R$140 mil. Num reino na Escandinávia, uma vice-primeira-ministra viu a carreira política desmoronar na década de 90 após usar um cartão corporativo do governo para gastos pessoais. Na lista de compras de Mona Sahlin, 2 barras de chocolate, fraldas e cigarro. Na Suécia, qualquer tipo de desvio não é tolerado pela população. Lá, os políticos vivem sem mordomias. Para ir ao trabalho, por exemplo, andam de ônibus ou de bicicleta. E até um gesto simples, como pegar um táxi, é visto como um privilégio. A jornalista Cláudia mora na Suécia há 12 anos e escreveu um livro em que compara a cultura política do país escandinavo com a do Brasil. A primeira surpresa que eu tive foi quando eu encontrei o ministro das Relações Exteriores num supermercado que eu frequento em Estocolmo, empurrando o carrinho de compra deles ali ao meu lado. Assim como o prefeito, que frequentemente está na fila do ônibus na saída do trabalho na prefeitura. Então, ali eu comecei a perceber que aquela era uma cultura política diferente. São várias diferenças que chamam a atenção. Na Suécia, vereadores não têm salário, gabinete ou assessor. No Brasil, a única capital em que os vereadores ganham menos de R$10 mil é Vitória. Auxílio aluguel, auxílio do auxílio, a gente não tem auxílio nenhum, pô. Já que ele quer ser representante do povo, ele tinha que se misturar um pouquinho de vez em quando. Pegar um metrô às 6 horas da tarde, pegar um ônibus de manhã. O único político sueco com direito à moradia oficial é o primeiro-ministro. Mas o luxo termina aí. Ele precisa limpar a casa, lavar e passar a própria roupa. Os deputados vivem com cerca de R$20 mil mensais, pouco mais que o salário médio dos trabalhadores. No Brasil, o salário do deputado federal é de R$26 mil, 13 vezes mais que a média da população. Congressistas brasileiros têm ainda direito a 25 assessores, verbas para passagens aéreas, correios, telefone e combustíveis. Ficam em apartamentos funcionais ou têm auxílio moradia de R$3.800 por mês. Na Suécia, os 349 deputados vivem em apartamentos de 40 metros quadrados, com lavanderia comunitária. Até os anos 70, dormiam nos próprios gabinetes. É possível. O filho do primeiro-ministro, de um deputado, estuda muitas vezes nas mesmas escolas que o filho de um operário, de um professor, de uma pessoa que trabalha no comércio, por exemplo. Para não dizer que não existe nada em comum entre os dois países, a rainha Silvia é filha de uma brasileira e fala português fluentemente. A monarquia sueca é uma tradição de mais de 1000 anos, o que também não significa grandes privilégios. Que eles não têm realmente uma verba fabulosa de gastos. Eles vivem naquele glamour real, mas sem grandes exorbitâncias. Ailton Soares, os nossos políticos não estão muito distante da realidade do brasileiro? Não deveriam estar mais próximos, pegar ônibus, metrô? Bom, se os transportes públicos fossem acessíveis, eu acho que todos nós gostaríamos de pegar um ônibus e chegar na hora ali. Mas, infelizmente, eu não vejo isso nem daqueles que precisam do transporte estão conseguindo utilizar o transporte público. Mas eu quero lembrar, William, que eu fui deputado durante 12 anos. Durante esse período todo, eu tinha 3 funcionários no meu gabinete. Tinha uma verba de correspondência e uma verba para telefone. Eu tinha minha passagem de uma vez por semana de sair da minha base, que é São Paulo, para Brasília e voltar para São Paulo. Então, eu tinha 4 passagens por semana, porque o deslocamento do meu local de moradia para Brasília pressupunha que o poder público me fornecesse condições de eu poder. E o meu salário, se eu fizer uma comparação, não chegava aos 20 mil que hoje ganha o parlamentar sueco. Acontece que daí para frente, o parlamento foi trazendo para dentro dele algumas... E já tinha no Congresso uma assessoria parlamentar, que mal ou bem atendia as nossas demandas de projetos, enfim, sugestões, as coisas todas. O que aconteceu depois extrapolou demais, o exagero absoluto com o número a verba de gabinete, uma verba
pessoal, para o jeito gastar e apresentar nota, que não tem explicação, não tem justificativa. O que a maioria faz é fraudar, é conseguir nota de posto de gasolina e não usou gasolina. Mas por que se chegou a isso aí? Chegou a isso porque o parlamento foi achando que ele podia ficar mais forte se ele tivesse mais meios. Acontece que aí sim, ele podia ter tudo isso, mas podia funcionar. Podia hoje exercer, de fato, a atividade legiferante, ter lá autonomia para legislar, ter competência para legislar, não ficar vendendo o seu voto projeto por projeto, não ficar vendendo sua posição partidária por partido para ganhar dinheiro. Esse é o problema maior. Eu sempre disse, não se preocupe com o que o deputado ganha na folha dele. Preocupe-se com o que ele ganha, o deputado, o senador, o representante, o vereador, com o que ele ganha por fora. Porque aí é que está o grande negócio. Não é aquele salário que vem ali. O grande negócio está por fora. E esse negócio por fora, hoje nós já temos condições de verificar como funciona, porque abriu-se uma expectativa de que há uma investigação, há uma Comissão Geral de Investigações no país, há o Ministério Público atuante. Começamos a mexer exatamente nessa área da corrupção. Então, não quero dizer que eu justifique todas essas benesses que hoje tem o parlamento. Não. Mas o que eu quero dizer é que o parlamento tem que funcionar de uma forma mais modesta, mais respeitável, para que o povo possa. Agora, com os representantes que temos, como é que nós podemos pedir isso? Vila, agora não se restringe apenas ao poder legislativo. Claro, claro. Mas veja que o caso, William, o caso da Suécia é bem destacado e tal. Eu acho que tem de ser, algumas questões tem de ser, acho que vale a pena ter como exemplo o Brasil e outros relativizando. A Suécia tem 9,5 milhões de habitantes. É um país pequeno. O Brasil é um país de 200 milhões com enorme extensão territorial. Então, no caso do Congresso Nacional, existem peculiaridades que têm de ser discutidas que fazem com que o deslocamento dos deputados e senadores, deputados federais e senadores, tem de ter algum tipo de benefício para ocorrer. É diferente do caso da Suécia. Então, será muito difícil no Brasil alguém encontrar um ministro andando na rua tal, porque são questões diferentes. Eu acho que tem de ser relativizado. Agora, na esfera estadual e municipal, aí é uma outra história. Os políticos, eles estão efetivamente, absolutamente descolados do cotidiano. Nunca foram, não vão à feira, supermercado, não usam o transporte público. E quando falam que usam, mentem. Eu lembro aqui uma vez num programa, isso há milênios, hein? Na década de 80, na TV Cultura, um programa chamado Vitrine, que era a irmã do Faustão que apresentava o programa, que isso faz tempo. Pegou um ministro, o ministro disse assim, não, eu uso o metrô aqui em São Paulo. Ela falou, qual é a cor da passagem? Ele não sabia do ticket, né? Ele não sabia, era papo. Ele foi no metrô no dia da inauguração, ele nunca mais foi. Então, a grande questão é que há um afastamento efetivo. Eles não sabem. Em campanhas eleitorais no passado, na década de 80, quando perguntaram o preço do pãozinho, num célebre debate também, aqui em São Paulo, ninguém sabia o preço do pãozinho. Claro que no caso de São Paulo é por quilo hoje, mas na época era por unidade. É a grande questão que eles estão absolutamente descolados. Se você falar, tem gente que é a história que nunca mexeu numa maçaneta, passa 4 anos com alguém abrindo até as portas para ele. Então, a grande questão é que o político está descolado no mundo real. Agora, o exemplo da Suécia, volto a dizer, tem de ser relativizado. Agora, para concluir, o caso de Brasília tem a ver com a mudança da capital. É bom lembrar que os privilégios, alguns direitos e outros são privilégios, foi porque o Juscelino Kubitschek precisava levar o Congresso Nacional para lá e precisava das verbas, que ainda estava a capital do Rio de Janeiro. E aí deu uma série de benefícios. Aí nós temos uma coisa no Brasil, o defeito cascata. Se tem na esfera federal, tem na estadual e tem na municipal. Isso não é justo. Um vereador de uma cidade de 30 mil habitantes receber de 50, 100. Se é uma cidade de 1 milhão, a gente fala, claro, os assuntos são tantos que ele tem de se afastar da sua profissão ou do seu comércio, do que tiver. Agora, uma cidade de 30 mil habitantes pagar um vereador é um absurdo. Agora, um deputado federal, um senador, tem de receber, temos de acompanhar. Aí são situações distintas, por isso que é necessário relativizar.